Feito, não. Pode ser que teve do menino que era daqui, né? Não, monitoria. Que era Vitor? Ou não? Não, ele fez monitoria. Ele estava no sábado online, né? Uhum. Sim. E aí, você gostou? Sim, eu achei interessante. Ju, acho que você não tem turma ainda, né? Não, só li na W8 né? e W10. Tá. Alô? É o antigo, né, no caso, né? O W8 já mudou também. O arquivo. Né? Você vai ver. Uhum. O que eu estou sentindo do vocês novo é que eu estou fazendo só o que necessita ser feito. Tá? No sentido de sentir o que o aluno está produzindo e nada além daquilo. Então, eu sinto uma falta de ter não necessariamente um estudo maior sobre ele, mas é que parece que está sendo legal. Porém, eu sinto que dá para ser feito mais. Porém, eu não sei até que ponto posso ir a mais com esse livro. Porém, Connection Interactive. Então, está sendo bem mais divertido, bem mais gostoso trabalhar com o W6 antigo. Sim. Tanto pelo visual do livro, pelos temas abordados, vocabulário usado. Então, está sendo super bem mais bacana. Porém, só sinto essa falta. Eu não sei também se é minha, mas eu sei que eu poderia fazer mais, mas não sei o quê. Como trabalhar com atividades diferentes, tem várias coisas além para ser feito. Eu estou meio que na correria do Interactive, acaba meio que passando e a aluna está na metade. Eu acho que para todo mundo é novidade, né? A gente também está aprendendo, então o objetivo é a gente compartilhar o que a gente já fez que deu certo e trocar experiências aí para garantir a melhor experiência para os alunos nesses 2 livros e nos próximos que esses que estão no W4 e W6 novo, eles vão seguir a sequência de livros novos aí, né? Possivelmente até o ano que vem já vai ter todos até o 12 formulados, então a gente vai estudando os materiais e compartilhando experiências sempre a cada encontro desses aqui, né? A minha experiência... Foi a primeira turma que você teve de W6, esse novo, um aluno só foi o primeiro. Foi parecido no meu caso. Eu acho que, assim, essa é uma sensação que a gente tem muito quando a gente está começando a trabalhar com livro, né? A gente faz o que precisa ali. Até para você entender como o material funciona, né? Depois ir além. Também é bem seguro ali para fazer, vai fazendo, mas eu acho que com o tempo você vai pegando um pouco mais de fundamento, vai conhecendo mais os cursos que tem, né? Porque é um livro bem bacana. Se a gente pensar, por exemplo, só no turnaround do W6, né? Parece uma série de TV, assim, a produção parece... Hoje não é Hollywood, né? Hoje é Netflix. Então, é assim, né? Que é muito legal. Então, dá para explorar muito aquilo, né? E os exercícios que tem na aula Output, se você conseguir trabalhar pelo menos em par ali com algum outro aluno, não necessariamente no W6, mas algum W8 que não tenha passado na coleção nova e possa pegar muito vocabulário ali, porque é um vocabulário muito novo, muito atualizado, né? Que a língua é viva, ela vai mudando tudo. Então, assim, às vezes um aluno que está num W10, num W12, ele não pegou aquele vocabulário ainda naturalmente, né? E você pode até parear ele para fazer esse exercício. Daí você pode ampliar um pouco mais tudo isso, né? Então, acho que é uma sensação muito natural mesmo essa no começo, tipo assim, acho que tá meio estranho aqui, né? Eu estou fazendo as coisas, mas parece que ainda não está sendo bem aproveitado, talvez, né? Pode. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho umas perguntas mais básicas para esse mínimo, mas o que a gente pensou é fazer um exercício também do livro. A gente aqui entre a gente, né, separar 2 grupos e praticar mesmo, né? Porque eu acho que a gente fazendo exercício, a gente vê, nossa, essa pergunta acho que nem nada a ver, né? Às vezes o aluno faz essa pergunta para outro aluno, mas sim, tem uma pergunta tão assim, como que a gente adapta? Então, a gente já praticando um pouco desses exercícios, a gente consegue, pelo menos ali na hora, dar essa dica para o aluno, né? Fazer um ajuste, assim, que é bem legal, né? E agrega muita aula. Eu tive de experiência com W4 alguns alunos 3, 4 interactives também, então
não foram tantos, mas dá para a gente ter uma noção de como o livro funciona. W6 eu tive uma que fez acho que 3 semanas de aula comigo, depois ela trocou de horário, só que eu tive um W6 VIP. Então, assim, eu passei por várias lições, passo a passo, certinho com ele, só que ele tem uma necessidade. Então, eu adaptava muito da aula para a necessidade, para o objetivo dele. Mas, assim, a aula VIP, especialmente W6, não sei se vocês, todo mundo já teve um contato aí, quando pensando num Connections, parece muito pouco. Parece que em 20 minutos você faz a aula inteira, não é? Então, assim, com o VIP, que era um aluno só, tinha que explorar muito, muito, tinha que ficar pensando em coisas mirabolantes fora da caixa ali, para poder fazer dar uma hora de aula, né? Então, talvez consiga contribuir um pouquinho também com isso, ok? A gente vai fazer, então, vamos fazer do 4 inteiro, o exercício e a prática, os 2 exercícios. Vamos fazer primeiro a prática ainda. Inteiro, os dois quiz, tá? A gente vai fazer com vocês, então, 2 quiz. Possivelmente vocês já devem ter visto essa plataforma, que é o Kahoot, tá? Então vocês precisam conectar aí no celular de vocês, tá? Pra gente fazer o game. Vamos lá, vocês vão digitar. Cadê o pointer? Não precisa colocar o nome de vocês, pode falar o seu nome. Ali, tá? Ou Captura o QR Code. É que no celular não é tão tecnológico e não tem zoom no QR Code. Boa. Quem é R$19,90? Ai, meu Deus. coloca o seu nome, né? Pra não expor ninguém. Quem é Eu tô R$19,90? errado. Para não ficar, né? Uma coisa muito exposição. Alguém precisa de celular, depois Richard, tá certo. Eu não fala. Hello. A caveirinha mexicana. Todo mundo já usou esse site? Todo mundo conhece? Gente, é demais. E tem um novo, né? Deixa eu passar mais um site novo. Mais dois. Bem legal. Gente, os alunos amam clicar. Eles querem aprender clicando, né? Tudo hoje. Fazer tarefa clicando. Fazer preparação clicando. Falta um. Quem não conectou? Foi? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ai. Quem não conectou, gente? Foi? Agora foi. Ai, eu Beleza. vou me expor. Você vai jogar, Camila? O pessoal lá que tá assistindo e assistindo. Ah, e agora? Não sei. Tá me assistindo, Carol? Tem alguém aí? Foi o câmera ali, ó. Eu não sei, não. Não. Apareceu um negocinho por ela. Vai dar um zoom aí, dá um zoom, não. É. Bom, a gente colocou para os 2 livros, né, tanto para o W4 quanto para o W6, 5 perguntas, tá? Com pontos relevantes e coisas que a gente gostaria de comentar com vocês, tá bom? Então, tá bom. Tô calmo. Só estou explicando, tá? Esse É o Snowman, né? Cadê meu bichinho? Qualquer um, você escolhe. Aí, o jogo funciona assim: vocês vão ver a pergunta aqui na tela, nossa, e as 4 alternativas. No celular de vocês só vai aparecer um botão com a alternativa, mas não vai ter escrito, tá? Só vai ter a cor ou o símbolo da alternativa. Aí é um game competition, então o objetivo é você responder rápido e certo. Quem responde certo mais rápido ganha mais pontos e aí vai o ranking, tá? Basicamente é isso. Mas Ok? não sinta pressionado. Não Liga, se né? sente Que a gente não tem nada, né? Exatamente. Não vale R$100 mil. Tá? A gente tem. Ok? Podemos começar? Agora vai aparecer aí, você vai clicar aí. Vamos lá. W4, Felipe. Ok, guys. Ai, se eu errar, vai ficar feio. Vamos lá. In which input lesson activity do students practice what they have just learned? Tell the story, real life, there and around, or check it out. Click on the correct alternative. Tem a pergunta em cima, caso vocês tenham esquecido, tá? Se não souber, chuta. Agora espera. Eles têm que esperar todo mundo responder. Tem 7 respostas, faltam uma. Ai, que medo! 2 segundos, vai. Ok. Então vamos lá. 4
4 pessoas votaram no The Turnaround, 4 votaram no Real Life, que é a correta, e 2 votaram no Check It Out. Eu Vou mostrar aqui, errei, né? eu Então, fui criança que é da revisão. Vamos lá, Vivi, vai lá. Então, gente, aqui, ó, real life, então, depois da aula input, né, que a gente vai treinar o novo vocabulário, né, e os phrases, ele vai ter as frases contextualizadas. Ele acabou de aprender. Então, aí, ele vai exatamente o que ele acabou de aprender de uma forma mais contextualizada. A gente mudou o real, agora chama real life. Não, o Check It Out é na ímpar, só que não é com esse objetivo. Ele faz coisas extras ali. Real life, que é essa parte aqui. Explica um pouquinho de Check It Out, Vivi. Check it out. Aqui, na verdade, ou ele vai reforçar algum ponto bem importante daquela lição, ou ele vai trazer um além. Por exemplo, naquela lição que a gente estava praticando ontem, no W2, é onde aparece o alfabeto. É ali no Check It Out. Entendeu? Às vezes traz alguma coisa complementar, uma curiosidade e tal. Ó, essa daqui é super adicional. Então, ele começa aqui falando, ele vai usar o somebody e o anybody, só que no check it out ele vai usar o there are e o there is. Então, assim, importantíssimo, né? Um adicional. Eventualmente, ele reforça aquilo que está na lição. Tá? Então, é importante a gente ver o que está sendo trabalhado no check out. Esse exercício Real Life do W4 é muito similar ao W2, tem poucas diferenças, tá? Tem as frases prontas ali com a estrutura, para o aluno reforçar e ver na prática como usar aquelas palavras que ele acabou de estudar naqueles bloquinhos, verbs, new words e useful phrases. Às vezes os livros vão mudando, né? Eles começam a aprender na forma contextualizada, o pessoal agora está assim. Ok? Vamos para o... E tem reforço positivo, tá? Sacode a poeira, você ainda vai longe. Isso aí. Vamos ver o ranking, como ficou. Olha a luz. Muito bem. Vamos lá. É mesmo. Carol apareceu no ranking, né, Carol? Tem Vamos lá. uma W for homework is only for output lessons on with me, only for input lessons on with me, output is on the paper, input on with me, input on the paper, output on with me. Calma, gente. Tem que acertar essa, gente. Senão já vai achar. Falta uma pessoa para responder. Vai acabar o tempo. Acabou. Ok, vamos lá. 2 pessoas falaram que a output is on the paper, input on with me. E 7 falaram que input is on the paper, output on with me, que é a correta. Olha lá, Gente, então, ó, homework é na input. Homework on the paper. Depois, e vocês, né, no livrinho, depois de fazer a tarefa, legal, falar, ó, lembra de fazer a sua tarefa, tal, né, tem exercício que vai fixar. Dá uma olhada no exercício, né, porque às vezes são exercícios assim, diferentes, bem diferentes nesse material aqui. Aqueles principalmente que você vê uma figura, daí se você escreve se é A ou B ou C na própria figura, a pessoa fica super confusa. Dá uma olhada e dá dicas. Se for aquele exercício que, assim, normalmente já vi que os alunos estão sempre errando, porque eles não estão entendendo a instrução do exercício, já fala um pouquinho o que é para fazer. Acontece muito isso no W4, tá? Então, assim, tem exercício que o pessoal não entende o que é para fazer, então aquele exercício, o resto, básico, ele vai conseguir fazer, mas tem um que precisa de uma instrução. Ok? É legal prestar atenção no exercício de áudio. Eu estava olhando o celular, só peguei o que você falou, mas acho que vai ser diferente. Você falou a mesma coisa. Mas tem exercícios que eles estão tão acostumados a colocar A, B, C, D, que eles sempre colocam isso mesmo não sendo. Tem exercício que vai repetir o áudio. Então, tem alternativas de imagens para eles numerarem ou colocarem a letra, que é a mesma alternativa. Então, tem áudio que vai ficar A, B, Sim. ou A, C, Sim. o B nem tem. Então, é legal sempre ter essa atenção. Listen and choose the correct option. Então, ele tem todas as imagens aqui. Ele vai ouvir uma A, uma B, uma C, ele vai escrever aqui. Né? E não era o padrão antigamente. Então, ele fica um pouco confuso quando ele vai fazer esse exercício. Ele fala, nossa, era essa? Eu não entendi. Era essa a imagem? Então, quando chega nesse exercício, você já fala, ó, você precisa 3 áudios para cada imagem. Né? E vai assinar lá. Então, é legal mesmo isso daí, né? São exercícios que
Às vezes a pessoa fez aula tudo certo, tudo, mas que ficou gravado, foi que ela não conseguiu fazer exercício, e não sabe, não entendeu, então não entendeu a aula, né? Acontece muito disso. Nas lições input, as outras outputs estão no ESMI, e quando chegar uma antes da revisão, tem que falar para ela fazer o quê? A preparação, né? Ele está no fim. Aquela parte que ela faz na sala de aula, de homework, isso aí que ela faz preparado. Essa parte é que ela faz em casa, que é a parte do dubbing. Então ela vai assistir o vídeo, ela vai gravar o dubbing em casa, né? Vocês estão familiarizados com o dubbing? Todo mundo entende o que é? Sabe o que é dubbing? O dubbing? Yes? Yes? Sim. Acho que não, tem uma galera que está apoiando que nunca tem aula desse livro. Né? Dubbing é aquele vídeo mudo. Então ele só vê o movimento e se ele tem que escrever como se fosse um script que está É acontecendo. igual Tá? Isso. Aí dentro do SMI ele pode gravar como se ele fosse o personagem e tal, né? Só que igual a gente comentou ontem, não fica salvo, né? Ele grava uma vez, se ele sair, fecha. Então a ideia é ele gravar várias vezes se precisar, e aí quando ele achar que tá legal, ele pega e transcreve ali naquela página, Vou tá? mostrar, ó. Quer ver? Porque tem a output, né? Então ela tem o Learn Around, que é aquela tirinha que vem, né, de forma bem contextualizada para as pessoas novas para o aluno aprender. Daí chega uma aula antes da review, ele faz essa preparação aqui em casa, porque essa parte de teste ele faz aqui na sala, mas isso aqui tem que ir já de casa, né? Ele pode apresentar no final, no close, ele pode fazer com outro aluno, e deixa isso aqui preparado, porque isso aqui é o script daquele vídeo que é mudo. É ele que fala ali, a pessoa não fala nada, ele vai falando aqui no script. E aqui ele vai fazer na sala de aula da entrega para você. E daí tem a tarefa dessa review que ele faz na casa dele, que é uma coisa que está Uma sequência na ali. sequência mesmo, né? Não é. Isso aqui é muito confuso, gente, para o aluno. Né? Aluno de W2, você está terminando W2, não entendeu que tem duas tarefas na homework. E você fala, ó, tem essa daqui, ah, é verdade, esqueci. Então sempre precisa realmente ajudar esse aluno a entender isso aqui. Confuso. Tá? Então, nunca deixar de dar as instruções de homework no final da aula. Não ligar no automático e achar que o aluno já sabe. Tem que ter a instrução escrita. E aí, para a gente dar essa instrução, aonde que exatamente está essa aula? Está na parte da review ou está na parte da aula passada da review? Na review, dentro da aba vídeo. Na aba vídeo vai ter dois cards. Um é o vídeo do Learn Around, que é a historinha que ele viu ali até então, só que completa. O outro vídeo chama Dummy. Mas dentro da aba vídeo vai ter desses dois. Às vezes a versão do celular a pessoa precisa arrastar É, para a esquerda. Você fala assim, não, no meu só tem um. Não achei esse vídeo. Você faz você assim, ele aparece. aparece. Por isso que é importante na aula zero. Ela tem que você tem que abrir principal. Fazer ele olhar para o que tem lá dentro. Mostrar para ele onde ele vai achar as coisas. E não só falar assim, então, você já abriu esse link? Então, você tem que usar. Às vezes, isso aí é a mesma coisa que não fala nada também. Então, abre com ele, confere a senha, vê se deu certo, faz ele baixar, abre aí, agora vamos ver tudo que tem lá dentro. Ó, você fez primeiro, daí o screen normalmente tem que fazer ele para descartar. Isso, não é legal. Então, tudo isso tem que explicar. É normal para nós, né? Não é. A gente está devendo uma coisa para ela, né? Não acredito. É porque todo mundo que vem em ação, e a Carol E a Carol falou assim, tenho provas. tá aqui esse cartão, pá. Eu vou você lá. Ai, gente, ela é uma querida, aquela minha aluna, você sabe? Ela tem paralisia cerebral. Ela é muito especial. Ela é um doce. É um orgulho. Ok, pessoal? Ok, aqui? Tá? Nós estamos jogando Kahoot, tá? Ai, é muito legal isso, cara. Agora tem que jogar pra gente agora. A mãe da Natália, do Arthur, ela teve problema com o Smith, ela não sabia onde colocar senha e onde colocar o usuário. Coisa assim. Aí ela né? Por isso que a gente acha que é besta, mas ela. Exatamente. Acontece muito isso. Aí Porque eu mostrei no meu, porque ela não estava bem, a senha deu problema, eu fui no meu, mostrei
dela, onde é que O que acontece quando a gente vai digitar? O corretor, como dá o nome, ele corrige e coloca maiúsculo. Aí o SME não reconhece, aí você tem que ir lá apagar e colocar minúsculo, tá? Dá muito erro por isso. Outra coisa, às vezes você começa a digitar, como você já digitou algumas vezes, no Stack também acontece isso. Ele dá ali, tipo, ele fica salvo, né? Ele dá como sugestão. Quando você clica na sugestão, ele coloca o que você clicou e mais um espaço. O sistema também não reconhece, você tem que ir lá e apagar só o espaço. Tem que tirar Tá? o Então, espaço. errinho de login também é bem comum de acontecer. Ok? Vamos ver o ranking? Não, isso vai mudar. A Nuxa continua. A Carol tá aparecendo aqui ainda. Tá aparecendo aqui. Vamos lá. Next. The review lesson happens after 10 lessons, after 6 lessons, after 5 lessons, at the end of the book. Que livro é esse? W4. Ah, Faltam 3 respostas. 15 segundos. 2 respostas. Quem votou? Vai. Falta 1. Aí. 5 sem querer. After 6 lessons. Alguém colocou que depois de 10, alguém colocou que depois de 5, Vini. E agora? Ó, gente. W4. Cuidado. Entregando. Ninguém sabe. cuidado! Antes que a gente sai da aula 5, né, já acha que a coleção antiga vai dar no W4. Nada tem isso, não pode tirado, tá? Aqui seguindo 6 aulas, né? Input, output, input, output, input, output. A review, tá? O Teams novo, a coleção, ela já tá vindo também, assim, né? Mas o Teams 6, o Teams 8 ainda tá com das 10 aulas, né? E for novo, não. 6 aulas, uma review. Que é muito bom, né, gente? Porque dá para fixar o conteúdo de forma tranquila, né? Realmente dar uma olhada no que ele aprendeu em cada input e o que ele não pode ir para o próximo bloco sem ter aprendido, né? Aqui é um momento mesmo de se atentar. Então, assim, tem perguntas também, lógico, aqui guiadas para vocês fazerem, né, durante as aulas. É legal fazer o self-assessment aqui, né? Então, assim, eu acho que às vezes tem uma dificuldade aqui, que às vezes é um pouco abstrato. Se você não preparar, vai falar assim, say how I'm feeling. Nossa, eu posso falar de tantas formas, né? Vocês que já estão aí no nível B2, no C1 aí, de tantas formas, só que você tem que ver como o aluno está falando isso, né? Como que ele aprendeu a falar isso. Então, às vezes é legal vocês até anotar um pouquinho das frases aqui, né? Porque às vezes o aluno fala assim, nossa, eu não sei falar isso. Né? Mas como que ele aprendeu? Oh, I'm good. Are you okay? Yes. Coisa simples às vezes, né? Então, não, isso aí eu sei falar. Porque às vezes o aluno fala assim, que eu não sei fazer isso, mas na verdade ele não entendeu o que está sendo pedido, né? Como que ele pode falar, apesar de ter indicação da aula. Então, uma coisa muito legal, às vezes, fazer isso com o aluno, abrir mesmo a aula, né? Você fala, não, vamos dar uma olhada ó, na 67, tal, daí você abre a lição com ele, vê lá, lembra essas construções e tal. Ele vai falar assim, não, isso aí eu sei. O verbo to be, ok. I was, you were, ele vai lembrando, né? Então faz um pouco desse tipo de prática ali na hora. Porque às vezes ele vai colocar que ele não sabe, mas na verdade ele entendeu o que está sendo comunicado. Ok? A parte aqui do turnaround, esse último aqui na página da review, o que o aluno tem que fazer ali? Vamos ver quem trabalhou, pode nos ajudar. Posso tentar como eu trabalhei? Vou chutar. Ele tem que pegar, porque eu sei que vocês falaram que tem um turnaround com todos os turnarounds que tiveram. Então, talvez ele tenha que pegar esses todos que tiveram e montar uma historinha ou um script sobre todos eles. Isso. Nada. E tem um material extra para isso, não tem? E é o Reality. Tá? Nesse momento do turnaround, eles podem construir a historinha deles, né? Até é interessante que eles façam isso, não que eles copiem a que já existe aqui, mas que eles façam baseado no material da Reality. As Realities, elas vêm tematizadas com o que eles estão estudando. Presta uma pergunta. E aí vem aqui a indicação de qual review que você vai usar aquilo. Tá? Então, para a review 1 do W4, vai ter 3, 4 dessa aqui. Você distribui para eles e eles escolhem, eu quero fazer a minha historinha com esse aqui. Gostei desse assunto aqui. Tá?
tá? Mesma coisa no W2, mesma coisa no W6, tá? Vão ter opções em cada review para o aluno escrever a historinha dele, com as ideias dele, com o assunto que ele gostou mais aqui de opção da Realia, tá? Ok? Muito bem, vamos ao ranking. Carol saiu do ranking. Apareceu um 19,90, né? A Nuxa tá pegando fogo, cara. Chama o bombeiro pra Nuxa. Vamos lá. 4 de 5. What is the unlock exercise in the output lessons for? Play with tongue twisters, have fun at the end of the class, unlock a new stage of the game on Smiths, practice speaking using the content learning. Unlock na output. Para que serve? Na output. Tem um exercício que chama unlock. Para que ele serve? Falta 10 segundos. Falta. 2 segundos, 1 segundo, vai! Ok. Vamos lá, Vini. Não deu tempo. É por isso que você não fala. Acabou de chegar e já acabou. Bom, gente, na output, né? É no TG que tem isso, não tem no livro do aluno, tá? No TG. Então, no finalzinho, a última step aqui que tem no TG, ó, ele vai trabalhar um conteúdo que o aluno está vendo nesse bloco de aulas. Por exemplo, aqui, ó. What the weather is like today. O pessoal pode... Você vai fazer uma pergunta ali para ela, vai praticar mais, vai estimular ela, né? A falar o quê? Ela está aprendendo cloud, setting, esse tipo de coisa só. Eu acho que é legal isso daqui, né? Tá na última parte da aula dele, não tá no livro dele, só tá no livro do teacher. Mas é legal, assim, às vezes eu faço isso aqui até como um warm-up, né? Faz essas perguntas aqui, passa essas perguntas, eu gosto de fazer um suspense, eu gosto de fazer um papelzinho, daí a pessoa tira isso aqui, dá pra ai meu Deus, quero uma pergunta fácil, né? Daí ela abre ali e vem essa pergunta, né? What makes them feel bored? Oh, I'm not maybe reading, people don't like reading a lot. I don't know, mas daí ele vai poder praticar um pouco mais do que ele estiver vendo ali no bloco de aulas. É legal vocês fazerem isso, né? Lógico, que tá bem no finalzinho de cada aula, só tá no TG, mas às vezes inclui isso também em outros momentos. Às vezes eles já terminaram de fazer, você pode deixar essas 4 perguntas para eles fazerem várias, né? Ampliar um pouco a utilização dessa parte, mas eu acho que é bem assertivo. No atendimento de aula interactive, numa lição de output, a gente vai checar os exercícios que tiverem de respostas, né, com o aluno e tal, pode fazer algumas frases e usa essas questions do unlock também, né? São perguntas que batem ali com o que ele está aprendendo, dá para usar. E numa aula connection, se for o caso, você pode ir lá no último momento, faz a instrução da tarefa, fala assim, agora guarda todo mundo o material, vou fazer umas perguntinhas finais aqui para a gente terminar nossa aula. Tá? Rapidinho, vamos lá. What's the weather like today? Né? Chama 2, 3 para responder, faz outra pergunta e tal. Bem dinâmica, você sabe, bem fechamento de aula também, ou como irmã. E dá para desenvolver, para explorar. Acho legal porque às vezes sobra um pouco de tempo mesmo, não é muito, né? Mas a gente faz uma coisa muito aleatória e nem pratica o que ele faz na aula. Isso aqui, na verdade, é um extra, assim, que acomoda bem essas situações. Assim. Ok? Ranking. Opa! Eu não mexi ali, mas... Não mexe nada, né? Não, segue os mesmos. O canal sumiu do ranking. Vamos lá, última pergunta aí do W4. What is the first monolingual lesson do W4? Primeira lição monolingue, só inglês. Qual que é? Primeira lição que o aluno tem que preparar. Complicated. Não sabe, chuta. Falta 15 segundos. Let's go. Vamos ver. 2 pessoas acertaram. O ranking vai mexer, hein? O ranking vai mexer. Eu ia chutar 75. Vamos lá. É depois da review? 2 ou 3? 79. 3. Ok? Depois da review 3. Ok. 79. Gente, aqui tem que tomar um cuidado, Aleatório. porque às vezes você está preparando a tua aula ali, belezinha, né? Mas você não lembrou que não é a partir das 79, né? Então, assim, às vezes acontece quando você está começando ali, né? Porque depois que você dá bastante aula da preparação, 79 não dá tudo.
aluno, né? Porque tem aluno que vai super bem, quer preparar a aula, mas tem aluno que tem uma certa dificuldade, o que é a preparação, como ela deve ser feita, né? Fica um pouco abstrato, né? Ele está acostumado com o ritmo de aula, quando ele chega aqui, ele fica um pouco assustado, né? A sugestão primeiro é, depois da revisão, você ter uma aula com ele. Se for um aluno que tem, acho que, mais autonomia, dá para você conversar com ele, né? Explicar para ele como que é a preparação de aula. Agora, se for um aluno que já não tem tanta autonomia assim, é legal você fazer uma aula de preparação com ele. Igual a gente faz na primeira aula dos livros, né? Do Teams 4, parte B, do Teams 6 em diante. O W4 também precisa disso, né? Então aí vai de você conhecer o aluno e sentir a necessidade dele, tá? Não adianta fazer muito antes, porque quando chegar nessa aula... Que não vai lembrar. Tem que ser mais nesse momento mesmo, que não pode acontecer, cheguei lá no dia, não preparei nada, e você tem que não hoje. E agora? Nossa, que estranho. Fazer uma aula zero. Pode até seria colocar ideal. no review já colocar na programação. Colocar na programação. Porque quando chegar nessa lição, aquele dia, aquela hora, né, aquela aula, o aluno aprende a preparar. Na aula seguinte, ele faz essa que eu atividade. dou é quando você pegar a ficha ali do W4A do teu aluno, fazer um asterisco, né? Para você não esquecer que a partir daquela aula ali, ele vai começar a preparar, né? Porque senão fica muito ruim, né? Ele chegar aqui sem preparação. Então, assim, acho que é o único cuidado que vocês precisam ter, né? Porque às vezes o que acontece muito, às vezes troca de horário, alguma coisa assim, você chega e fala, nossa, mas o aluno passou por isso ali. Tá nem fazendo preparação, já tá no 83, assim. Mas ninguém falou, não. Ah, tá. Você começa a fazer a checagem, você vê que tem uma coisa meio estranha, né? O negócio não tá ainda, você olha no livro, não tem nada, daí, ok, né? Então, acho que esse cuidado, assim, que é importante no W4, que é bem específico do W4, né? Essa pequena mudança aí. Na ficha do aluno tem que pintar. Também Sim, a acho. gente lembrar, Com certeza. É bom. Pra ficar bem highlight. Sim. Aconteceu isso numa aula de... Não era exatamente no W, mas era no time da preparação. Porque quando eu tinha problemas para entregar as lições... Quem não? Só na sua turma acontecia. Só você. Acontece. A gente era mandado para fora da sala de aula para fazer preparação lá. E se não tivesse as 3 lições, o 4, que era, não entrava na sala de aula. E aí aconteceu de um menino não ter entregue as lições e nem ter feito a preparação. Então ele tinha umas 12 lições para entregar e não ter feito a preparação também. E aí eu fiquei em dúvida, fui perguntar na secretaria o que eu faço, porque eu não sabia se... Porque eu já vi... Tirar ele da sala, né? Se tirava ele da sala ou se fazia ele fazer dentro da sala de aula. E aí elas disseram que faziam lá, então eu pensei que mudou, e aí eu queria saber o que faz se chegar uma parte dessa, por exemplo, mudava, e ela não fez a preparação. Eu acho que é assim, ó, na minha concepção, tá, Carol, aqui, ela é diretora, né? Mas acho que assim, um aluno chegou para ter aula, gente, você tirar ele da sala, eu não acho que é uma situação legal. Às vezes o aluno chegou atrasado porque ele chegou atrasado, ele está trabalhando, chegou 20 minutos atrasado, mas ele chegou assim. Consegui chegar para ela e falar assim, não, já chegou assim, não, tá atrasado, você não vai entrar. Na minha Acho que sala, você dá não. um balde de água fria na pessoa, né? Diferente da situação que é o teu aluno que você conhece, que você trabalha com ele, que você já está sinalizando isso para ele, que ele vai precisar tirar um momento para ele preparar essa aula, né? Mas você nem conhece o aluno, nem deu aula, você nem sabia o que era, assim, não vai vir aqui que você preparou a aula. Foi o professor que não falou para ele preparar a aula dele. Às vezes o pessoal da recepção tem essa informação, às vezes elas não têm, elas não seguem o padrão, não preparou a aula sentido da aula. Eu não acho que foi legal, né? Assim, Então, deixa eu corrigir. A instrução nunca foi tirar o aluno da aula. A instrução sempre foi não deixar ele chegar ali. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Então, você fala, olha, terceira vez, fulano, que eu estou falando para você está entrando sem preparar, você está entrando sem tarefa. Aí entra aquele feedback que a Nath explicou. Então, o que você consegue fazer? Vamos combinar comigo? O que você consegue entregar para a próxima aula? Mas isso a gente tem lá na terceira ou segunda vez que eu fiz, não na 10ª. Entendeu? E aí, conversa com ele, tá? Depois, pede para a secretaria, olha, eu combinei com ele que ele vai trazer 2 matérias.
lembretinho para ele. Oi, fulano, tudo bem? Lembra que amanhã a gente combinou de você entregar as duas? Sabe, eu lembro, fulano, que a gente combinou que para você chegar 10 minutinhos mais cedo. Então, é para não chegar a isso. Então, quando chega uma coisa dessa, jamais, a instrução sempre foi, jamais vai tirar o aluno da sala. Você vai fazer de tudo para não deixar ele chegar a isso e a não chegar, tanto que quando isso é aplicado bem, ele falta no dia, porque ele não tem cara para entrar na sala e fala, nossa, já é a quarta, não vou entrar, então eu nem vou. Aí ele falta, faz, e na outra ele entrega, ele vem. Entendeu? Entendi. Só que quando isso não está sendo feito, acontece de chegar na 12ª. Então, por exemplo, aconteceu, o aluno veio para a aula sem ter com a lição preparada, independente de livro, tá? Do Teams, enfim. A gente pode orientar ele a fazer a preparação ali na hora. Por quê? Sem a preparação, ele vai entender. O áudio vai ler a lição para ele e já vai para as frases. Mas ele nem sabe o que aquela palavra significa, como que ele vai montar a frase. Né? Se ele for esperto, ele vai até conseguir fazer substituições, mas ele não vai estar entendendo o que ele está falando. E não é esse o objetivo. E o que ele vai fazer? É traduzir. Né? E se fosse para ter tradução, o livro continuava trazendo a tradução. Se a tradução saiu, né? Que é interessante mesmo. Uma vez eu fui dar aula para uma turma e a preparação deles era assim, era print. Então eles entraram no Cambridge e dava print. E daí eles deixavam na pastinha. Então assim, daí eles falavam assim, qual que era essa? Ficava procurando na pastinha o que estava escrito. Nós temos um aluno que ele entra no Google, tira a foto e daí aparece o preparei. Como assim, né? Porque o Google, se aponta a câmera, ele já aparece tudo, né? Sim. Traduzido ali. Mas como que vocês ensinam nessa aula de preparação? Eu ia perguntar isso agora. É na Review 3? Depois da review 3. O que vocês fazem nessa aula 0 aí? Então vamos falar o que eu faço. Por exemplo, um aluno que está no W4, possivelmente ele vai chegar nessa lição no meio do semestre. Né? Então não vai ser uma aula 0 com todos os alunos, vai ser uma aula 0 só para ele. Então você vai ter outros 5, 6 alunos naquele dia fazendo uma lição tradicional que você vai ter que atender fazendo checagem e explicar a preparação para esse aluno. Então o que eu faço? Faço o warm-up normal, coloco esse aluno na primeira cabine para atender ele primeiro, coloco os outros para ouvir e sento com ele, como se fossem meus 5 minutos de atendimento com aquele aluno. Eu vou sentar com ele e vou ensinar ele a preparar. Então, ó, fulano, Vini, você vai começar a partir de agora uma parte do livro que não vai trazer mais o português, tá? Você chegou num nível que você já é capaz de entender uma palavra nova em inglês direto em inglês, porque você já tem conteúdo suficiente para isso, tá? Então, para que essas palavras novas façam sentido para você, você vai pesquisar elas no dicionário que já é direto em inglês, tá? Então, vamos lá. Trouxe um dicionário aqui para você, né? Nas escolas a gente tem, acho que de vocês também deve ter. Se não, recomenda para o aluno ali um aplicativo, um site que vocês acham confiável, que ele possa usar, que é até mais prático, né? Mas é sempre bom ter um dicionário ali na hora, porque vai que o aluno prefere, gosta do dicionário físico e tal. Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro verbo, que é o to drink. Você já sabe o que é to drink, não é? Não sabe? Mas você consegue explicar para mim em inglês o que é to drink? Por quê? Imagina assim, ó, imagina que você foi viajar, fazer um intercâmbio, fazer uma viagem de trabalho para a França, por exemplo. E aí você vai conversar com uma pessoa de lá. Você não sabe francês e ele não sabe português. E aí você falou drink no passado aí, né, que é drink, e vamos dizer que essa pessoa ainda não aprendeu o drink, porque ela está estudando inglês como segunda língua igual você, só que ela ainda não chegou nesse nível. Como que você explicaria para ela que drink é beber? Você não vai poder falar beber, que ela não vai entender. Como que você explicaria? Isso é importante, porque às vezes o aluno vai olhar aqui, o aluno vai olhar aqui e vai falar que drink é beber, já sei, não vou preparar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você seja capaz de explicar aquela palavra em outros contextos, em outras palavras, independente da situação que você tiver, você vai ser capaz de se comunicar e fazer a pessoa te entender e entender o que a pessoa estiver falando. Esse é o objetivo, tá? Então vamos olhar aqui no dicionário. O que é to drink? Tá vendo? Tem essa explicação aqui. Você acha que se você esqueceu o que é to drink e você olhar nisso aqui, você vai conseguir lembrar? Então anota aqui do lado o que é to drink. Você consegue pensar num sinônimo dessa palavra? Você consegue fazer um exemplo para mim com essa palavra? Então, a preparação monolíngue tem que fazer sentido para o aluno. Pode ser que um sinônimo seja mais fácil para ele lembrar uma determinada palavra, pode ser que um exemplo daquela palavra seja melhor para ele, pode ser que a definição por completo seja melhor. Tá? Não tem um padrão fixo, rígido e engessado. As palavras vão ter situações diferentes, contextos diferentes e vão fazer sentido para os alunos na cabeça deles de
forma diferente. Então, ele vai colocar ali o que fizer sentido para ele. Tem que fazer sentido para ele. Posso, teacher, colocar o que eu acho que é da minha cabeça? Pode. Se fizer sentido para você, pode. Ok? Eu vejo assim que tem várias formas de você poder passar uma instrução dessa, né? Tem desde a forma com a coordenação que às vezes precisa. De uma pessoa assim, precisa ter uma conversa às vezes de 60 minutos para a pessoa ali poder dialogar e conversar. Então, usem de todas as estratégias que vocês tenham em mãos e que seja mais assertivo para aquele aluno. Uma possibilidade, além dessa também do Ed, é você fazer um warm-up na review free aqui desse aluno, que às vezes tem outros alunos também que você precisa reforçar a preparação de aula, e vocês falam assim, gente, ó, nossa amiga Gabi vai começar a preparar a aula dela, ela não sabe o que é uma preparação de aula, daí os alunos vão falando. Ela vai começar falando com o verbo aqui, to drink. Como que poderia ser feito isso daqui? Ah, dá uma frase no começo, eu gosto de colocar uma frase. Que frase? I drink orange juice. Sei lá eu, a pessoa vai falar, ela vai dar um exemplo de como ela faz isso. Ela fala assim, tem hora que eu gosto de dar uma desenhada. E eu, gente, tem hora que a pessoa gosta de traduzir um pouquinho. A gente não fala isso, mas tem palavra que às vezes é legal para você fazer uma tradução. Não tem como. Sim. Não tem como. Senão fica muito abstrato, né? Então acho que assim, vai diversificando isso daí. Né? Às vezes, se você fazer uma tradução simples, não é isso, é o intuito, mas às vezes é assertivo É um recurso também, é um recurso, né? Então, assim, pode diversificar isso, ter mais exemplos. Então, ó, na próxima aula você tem que fazer isso. Tem gente que faz no livro, tem gente que faz separado, tem gente que faz no Word. Eu tenho uma aluna minha que faz no Word. Eu falei, uau! Daí tem gente que desenha ali, né? Entende o desenho, assim. Independente do recurso, tem que fazer pra sentido você, para ele. porque é vocês, professores, que vão checar na hora, né? O que fica um pouco, às vezes, difícil, às vezes, quando o aluno faz uma pesquisa muito seca no dicionário, Ou ele coloca a primeira coisa que ele encontra só para dizer, preparei. Chega num sentido, assim, que não está no contexto, né? Fala assim, dá uma olhada no real life, são as frases contextualizadas, às vezes, ali tem, dá uma olhada na sua tarefa, porque eles vão mostrar o vocabulário. Ah, mas que sentido que você está utilizando essa palavra? Dá uma olhada nas frases que estão no livro. É legal você saber outros vocabulários, mas o que a gente está focando aqui é o que você precisa para a aula, né? É isso daqui. Então, assim, é legal você fazer até um warm-up, porque daí os outros alunos falam assim, nossa, legal, né? Tem que realmente caprichar um pouquinho melhor aqui, né? Na minha preparação. Ou um aluno fala assim, nossa, daqui a pouco eu vou entrar nisso, tem que fazer isso também. Deixa eu ver, não acredito que não tem mais tradução. A pessoa começa a olhar lá, né? Como Sabe assim? o que é legal também, quando eles começam a ter que preparar a aula? É eles entenderem a contextualização com todo o conteúdo que eles estão aprendendo. Porque é assim, se a gente não deixar isso bem claro, ele chega no W10 falando I like to travel, sei lá, tem travel, alguma coisa, enfim, I like to travel to the USA every year. Tipo, ele tá no W10 e está falando assim, entendeu? Tipo, tá fazendo esse tipo de coisa como exemplo. Ele não usa nunca um presente perfeito, ele não usa nunca uma estrutura mais elaborada, ele não usa uma expressão idiomática, entendeu? Então, isso também é um caso de aceitação do professor. Se a gente aceitar uma preparação meia-boca sempre, ele vai fazer uma preparação meia-boca sempre. E aí ele não contextualiza, não usa o que ele está aprendendo. Meu, eu tenho uma turma de W10 brabíssima, entendeu? W10 ou W2? W10, entendeu? E elas são inteligentíssimas, só que é uma preguiça. E é isso aí. I like o dia inteiro. Se deixar. I like, I have. Posso comentar uma coisa? Que eu sempre falo quando chega esse momento da preparação, eu falo assim, aqui a gente vai diferenciar os alunos que vão ser alunos, porque eu sempre falo que o vocabulário que a gente ensina na Wizard é o mesmo para 1 milhão de pessoas. Só que a partir do W4, desse momento, a gente começa a dividir quem vai ter mais vocabulário e quem não vai ter. Então eu falo, você pode escrever uma palavra em português aí, você não vai ganhar nada mais de vocabulário. Agora, se você começar a procurar em inglês, daí você vai descobrir palavras que você não conhece na hora na explicação. Daí você vai buscar o que significa essa palavra e com isso você vai começar a ganhar vocabulário. Então tem um caminho fácil, você pode escolher ele. Eu já dou a data. Você põe lá no Google e em 2 segundos você vai descobrir a tradução. Só que se você quiser se diferenciar, você já vai começar a ganhar vocabulário desde já.
E daí o aluno tem duas opções, ele tem que escolher, né? Então ele acaba pensando. E outra coisa, nas primeiras aulas, eu sempre, quando vai dar aula para livros mais avançados, eu falo para eles descreverem a palavra. Então eles sabem que eu vou cobrar. E isso foi muito difícil no começo, porque as pessoas não sabem descrever. O que é uma maçã? Maçã. É uma fruta vermelha. Nem isso as pessoas sabem, né? Conversa filosófica, né? Não sabe descrever. Então, até isso a gente tem que ensinar e incentivar Eu eles. assisti uma aula uma vez e a teacher estava tentando explicar letras. Meu Deus. Daí, nossa, foi difícil, porque ela foi pega de surpresa ali. E ela começou a falar que era green, que era uma coisa, começou a cor, assim, né? E pega, assim, de surpresa. Então, acho que, assim, a preparação de aula ela traz a gente um pouco para a realidade, porque senão fica muito filosófico, né, essas definições, assim. Daí ninguém entende nada, né? E é lógico que o quê? Quando você for fazer uma checagem, você vai fazer a checagem das coisas principalmente que são comuns, né? Tem umas coisas que, assim, são cognatos, assim, super simples, né? Não precisa ficar explorando aquilo, né? Tem umas palavras, assim, que não vai ser igual aqui, né? Algumas expressões que a pessoa ela vai achar no dicionário que vai ficar meio difícil. Tem muita expressão no useful phrases aqui que o dicionário, esses dicionários impressos e nem os passados, né, para o website. É mais difícil, é muito contextualizado, então é aí que pega um pouco na preparação. Vamos lá, duas coisas então para a gente finalizar aqui da propaganda, a gente vai só estourar o tempo. Quando chega nessa parte de useful phrases, nem sempre eles vão encontrar no dicionário mesmo, tá? Aí eu oriento os alunos a fazer o seguinte, você vai digitar no Google assim, ó, what is the meaning of, sei lá. Legal, Né? Porque aí o que você vai encontrar? Algum lugar, em algum momento na vida, alguém já teve essa dúvida e colocou na internet. Aí alguém que sabia foi lá e respondeu. Então você vai olhar o que as pessoas comentaram naquilo. Tem blog, tem fórum, enfim. Tá? Quando você não encontrar no dicionário, né, lembra que do useful phrases eles têm que pesquisar o que está em negrito, tá? Então no caso aqui é make dishes, make a toast, all you can eat. Pode ser que tenha no dicionário, pode ser que não, a maioria não tem. Então assim que eles pesquisam, tá? What is the meaning of? Procura ali no site. Com o tempo, eu falo para eles, vocês vão ir acostumando com quais sites são mais confiáveis, né? E aí você sabe, quando você digitar a próxima expressão lá, e você vê que é aquele site que da outra vez você já encontrou uma resposta legal, é nele que você vai abrir. Olha lá a explicação e faz sua anotação, tá? Finalizando aqui o contexto que eu coloquei para vocês, de ter que fazer isso numa aula de interactive, então você faz esse atendimento inicial com o seu aluno ali 5, 6 minutos, coloca ele para preparar e vai para o seu atendimento dos outros alunos. Algum momento ou outro, você só passa ali, tá dando certo, precisa de ajuda com alguma coisa, está conseguindo entender, está conseguindo encontrar? Beleza, volta para o atendimento, finaliza a aula com o close, né? Coloca para fazer interação, quando for o horário, finaliza com o close, na lição seguinte ele faz o áudio da lição 79 em si. E vai melhorando, né, com o tempo, a preparação não foi suficiente, né? Daí você vai dando feedback, ó, começou bem, mas você vê que faltou aqui tudo, você fez assim, de 5, né? Lindo desenho, Né? vai. Faltou assim, então vamos lá, vamos na cabeça, né? Vai melhorando. E se me permitem a dica, sempre preparem a aula da gente. Eles trazem a W4, a W6, às vezes aparecem umas coisas que, ou eu sou meio lerdo, mas demora para achar. E eu sempre gosto de anotar, deixo pro pessoal, porque tem coisa que não é coisa fácil de ser encontrada. Somente no W8 tem uma dificuldade lá. Então, é legal ter essa preparação de bom, porque depois, para mim, essa desculpa de deixa eu dar uma olhadinha aqui, ou amanhã eu trago, não sei se cola muito. Mas você pode evitar, né? Se você puder evitar, né? Se tá na lição, é sua obrigação saber. Você não pode falar, tem aquele semana que vem atrás para você. Tem que olhar antes que ele pega aquela palavra, assim, que você não viu. Quem nunca, né? Pergunta aquela. Assim, eles como Vamos lá, então, galera. Vamos ver como ficou o nosso ranking depois dessa tricking question. Vamos lá. Atenção, hein? Pódio, hein? Terceiro lugar. Eu mesmo, nem é eu mesmo, tem difícil. Eu mesmo, muito bem. Segundo lugar, yes? yes. Em primeiro lugar, ó, mistério. Adivinha. Ducha. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos lá, vamos pro W6 agora, hein? Você ganhou um almoço grátis. All you can eat. All you can eat. All you can eat restaurants.
Quem disse, né? Nos Estados Unidos, all you can eat restaurants. Nunca vi. Tem, Tem W6 agora. tem. O Vini pegando os É, livros. deixa na estrada, né? Tipo, Nunca fui, sempre pela carte, bem. ah, eu já fui. Esse bicho que é Orlando. legal. Tinha um monte de carne, massa. All you can eat. Eu dei prejuízo pra mim, né? Vai, Nath, vamos jogar. Conecta aí. Ah, eu dei prejuízo. Eu não lanço nada de W6. Prejuízo. Ah, não, eu dei prejuízo pra mim. Como que chama o app? Ali, ó, Yahoo. Ou você captura o QR Code direto na câmera já pra você. Qual vai ser o nome agora? Coloca no pet de vocês. Aí você vai digitar aquele número, tá? Ah, já entrou. Ah, já entrou. Isso. Tem que inventar o nome? É Isso. Pode ser seu nome, pode ser um seu. Ah, Ficou cantado. Pandora, Carol. Carol segue esse canal. Ou não é você? É você? Chloe. 1, 2, 3, Chloe 4, é 5, você 6, pra 7, mim. 8, 9. Claro que é. Pode jogar? Então, todo mundo. Ah, eu vou jogar agora. 10, 11. Cadê o QR Code pra abrir na sua cabeça? Ah, bom. É. Carol. Carol é 1, 2, 3, 4, This is 5, real. 6, Tá. não é verdade. Pandora, olha de Avatar. Nossa, Fala. Quem será, né? Não, mas eu quero essa foto. Dá pra mudar? Esse acessório de chifres de ação. Não. Pronto? É. Ah, Que beleza. linda, Madame. Ready, todo mundo com os emojis. Vamos lá. First question. Mas, gente, a gente dá W6 é mais direto. Vamos lá. What is W6 central theme? Yes. Vou deixar assim. Eu nem li o que tá escrito. Você chutou? Ah, eu errei. Ah, eu não sei. Chuta, não sabe chuta, vai acabar o tempo. 10 segundos. O triângulo. Ai, meu Deus, que saco. Eu tive que fazer o teste da universidade corporativa 3 vezes para chegar Perdi nesse. a conexão. Vou ter que responder qualquer coisa. Não, eu acertei. Yes. Eu acho que é errado. Tá errado. Peraí, gente. Peraí. Eu pus o azul. Peraí. Eu sempre errei. Aqui a família vai pro Canadá. Ai, pergunta pra É a ela. Luísa. Tá certo? Tá certo, né? É a família. Tá certo. A família toda vai mudar pro Eu achei que não tinha mudado. Gente, vocês são machistas. O cara só não cara que vai fazer um negócio. Tá certo, é isso aí mesmo. Ó, Acertei, tô errado. gente, living in another country. É claro que também tem o aspecto de business, né? Que o pai, né, a família Marshall, que vai pro Canadá, é bem legal. É padrão Netflix, né? Sim. Obviamente, assim, o turnaround deles é, eu gosto, nossa, que imagem é essa? Quando você vai assistir, é bem legal, né? E daí eles vão fazer todos os turnaround assim com temas que vai abordar o living in another country. Desde conseguir documentação, migração, até Desde o aviso no café da Sim, manhã, você tá com a chamando os família. filhos para tomar breakfast, falando do breakfast. aí tem o dog, né? Sim, aí o dog fica. Isso mesmo. É bem legal, gente. É bem legal. Olha, Carol. Parece que é Chute rápido. É isso, é Vamos lá, next question. The old section grammar on W6 is called?
Possible Green. Quem tem inglês online? Coloca no Google. Conseguiu lugar. Perdeu a posição do ranking. Vamos lá. Gente, language functions. Né? Às vezes o grammar ali, às vezes a pessoa que fala grammar já dá uma. Ai, gramática eu não gosto, deixa eu pular, né? Então ele coloca um nome, né, que seja mais assertivo para a pessoa, como ele vai utilizar ali algumas funções. É isso. É a parte do grammar, a gente fala, vamos ver aqui a gramática agora, language functions, né? Tentar adaptar um pouquinho isso aí, porque a gente sabe que a palavra ela pesa, né, na hora de explicar para a pessoa. Então é bem legal, é de forma contextualizada que a gente faz, né? Principalmente aqui que no W6 tem muito present perfect, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que vai se aprender na primeira aula que você tem contato, é uma coisa que é com o tempo, tem muitas situações, tem muitas utilizações, né? Então você vai colocando conforme vai aparecendo aqui, porque às vezes a gente faz o que também? Present perfect. Então na primeira aula já quer falar tudo que envolve o present perfect da pessoa, né? Então, assim, Sai correndo. vai conforme os exemplos que tiver para vocês, né? Vai vir com yet, com since, com for. Começa a partir daquilo, né? Não precisa ser ansioso. Essa pessoa vai, nossa, chegou. Agora começa. Deixa eu falar para ela que participe passado, daí tem o verbo é. Vai com calma aqui, né? Que é o que é. Pergunta extra valendo 1000 pontos aqui no Kahoot. O aluno tem que preparar o Language Functions ou o Grammar no W4? Sim. Sim, como ele prepara? Tem que pesquisar o nome desse. Como vocês orientam? Eu acho que ele tem sim, contextualizando. Ele olha lá e ele olha as frases de input que ele tem no livro, aí ele vai olhar o vocabulário, as coisas, vai contextualizar usando a gramática. Ele Mas consegue... imagina, a primeira vez que entra no present perfect para deixar de fazer isso, ele vai fazer. Não, ele vai fazer, depois você vai perguntar se ele entendeu o que ele fez. Aí ele vai te falar, não, eu copiei ou eu entendi. Então você me explica o que você entendeu. Aí ele vai falar, aí você vai ter noção se ele entendeu ou se... De uma forma, ele já vai estar vendo o que ele vai ver na aula. Exato. Hoje preparar a gramática fica meio mecânico. Eu seria aquela aluna que ia buscar gramática, ter estudado a gramática e ia me ferrar sozinha. Mas se ninguém te explicar como você faz, você vai fazer isso. Isso, né? Orientação do TG, tá? Se vocês olharem lá, ele fala que o que tem que ser pesquisado da forma como a gente conversou aqui no W4 é os três primeiros blocos, tá? Verbs, new words e useful phrases. Na parte do Language Functions, fala que o aluno pode fazer uma pesquisa, ele pode olhar exemplos, mas ele não tem que anotar a definição, igual a gente faz com as outras partes, Eu acho tá? que isso induz ele ao erro. Assim, normalmente, pelo menos com os alunos que eu tenho aula, quando ele tenta fazer, ele já vai um pouco mais preparado, tá? Por mais que ele utilizou um pouco errado, você ali atualiza com ele. Porque se ali na aula, ele de cara fala, nossa, primeira vez que eu tô vendo isso. Porque quando pelo menos ele leu, tentou fazer alguma frase, tentou entender, né? Tentou entender, vem caminho andado. Porque senão ele vai fazer isso com você na sala de aula. Daí você vai ter 5 minutos com ele. Daí vai ficar aquele pontinho de interrogação. Você não, sim, entendi, yes, ok. Sabe qual é o ponto que eu acho que ele precisa usar a gramática, mesmo que ele não viu, ele precisa, assim, não é para ele pesquisar a regra gramatical, isso eu tenho que explicar, mas para ele usar as frases de input, para ele usar os exemplos, as coisas, é para ele conseguir contextualizar o que ele está aprendendo, porque senão ele não consegue, ele nunca tenta, porque a gente dá a gramática pronta para ele. Entende? Então a instrução não é pesquisar, a instrução é ler, ver se você entendeu. Então, Se você consegue fazer um exemplo com base no que você entendeu. Com as suas palavras, isso. Se você falar pesquisa, vai lascar. Então, atenção, tá? Quando vocês forem orientar a preparação dessa parte em específico, tanto do 4, quanto do 6, quanto do Teams, tá? Essa parte de gramática. E falam mesmo é pra gente fazer contextualização sempre, né? Dessas partes que a gente expressões de gramática. Mas ele pode tentar fazer uma frase. Ok? Instruções tem sempre. Vamos lá, vamos ver como ficou o nosso ranking. Opa, fala, subiu para a segunda posição. Eu só
Merda. Vamos Então, lá. não fala inteligente. Vamos lá. Question 3. Which of the above is true? Ai, isso é complicado. Vou deixar vocês lerem. Cinco segundos, vai acabar o tempo. Ok, a maioria acertou. Ok, vamos lá então. Vou comentar um pouquinho de cada aqui, tá? Realias estão presentes também no W6 quanto no W4, né? W8 também, W2, então é uma coisa que veio com a coleção toda, tá? Mesmo esquema que a gente comentou aqui do W4, elas são divididas por temas, em cada cartela dessa vem indicando ali qual que é a review que ela pode ser usada, tá? Um detalhe só que eu esqueci de mencionar, que elas são frente e verso, e às vezes elas são de reviews diferentes, tá? Então aqui é da review 7, aqui é da review 6, tá? Então atenção quando você for entregar para o aluno, entregar o lado certo, ele vai achar que é os dois, tá bom? Students should use traditional dictionary? Por que não? Mas não só isso, tá? Dentro do próprio SME tem um card lá de preparação que ele pode usar sites, né? Aí que a gente costuma recomendar e tal. A divisão do livro é igual ao W4, né? Então, cada 6 lições tem uma review, então no total dão 10 reviews. E as 10 historinhas do Darren Around são uma história só, né? Que até o Vini falou no começo, é um spoiler para essa pergunta, né? Sorry. Verdade. É como se fosse uma série Netflix que a cada review ele vai ter um episódio novo, da mesma história, a continuação. Ok? Ready? Vamos lá. Ranking. Ok. Ok. Vamos lá. Number 4. Which activity brings authentic texts? Textos autênticos. Qual que é a atividade que tem textos autênticos no W6? Para quem trabalhou com W6, gente. Essa é difícil. Essa é complicada. Isso aí. Complicadinho. Nossa, o meu saiu. Volta lá. Eita, se você recarregar agora, vai perder seu progresso. Cuidado. Essa pergunta é uma pegadinha aqui. Voltou. Não deu tempo. Muito bem. O problema é que nasce muito. Gente, diferente, né, do W2, dos outros materiais que tem aquelas frases, que tem texto. Na review, tá? E esse texto, assim, às vezes revisa coisa, às vezes traz coisa nova. Então toma cuidado, porque antes a gente fazia um passando, né, ali nas coisas que todo mundo já sabia, já aprendeu, aí tem coisa nova. E são textos, às vezes, que não são fáceis de serem lidos, né? A pessoa precisa ler com calma, ler mais uma vez, ler um parágrafo, trabalhar um pouquinho, escolher um pouco, assim, toma cuidado com esses textos aqui. São textos, assim, que às vezes é bem desafiador. Tá? Não é só uma revisão, assim, tudo que ele está vendo aqui, ele já viu, não, tem coisa nova. Até na revisão. Então, a revisão não é só a revisão, é uma revisão. Sim, mas assim, o próprio TG, quando vocês forem preparar o pinpoint, ele dá a instrução de que não é necessário que o aluno saiba cada palavra individualmente, né? Mas sim que ele saiba, consiga entender o contexto, consiga conversar sobre o texto. Depois, até nas perguntas de self-assessment, algumas vão ser sobre esse texto, algumas pessoais, de acordo com o que ele foi aprendendo ali, mas é interessante você saber, você se preparar, né? Tem aluno que ele vai pegar a ideia, tudo bem, e tem aluno que vai falar, teacher, não conhece essa palavra, o que é? Aí você tem que explicar. Então é bom o aluno, o professor estar preparado para esse tipo de aluno que pode ser que aconteça. Tá? Mas é um texto assim, que, no geral, a minha percepção é um texto, às vezes, um pouquinho complicado. Então, assim, dá uma mastigada, às vezes, algumas partes que, às vezes, o aluno não tem, para ele ajudar a organizar um pouco a ideia aqui. Até mesmo porque essas perguntas aqui não tem no livro dele. Às vezes, são umas perguntas bem, assim, pontuais. Você vai fazer para o aluno. Se você chegar ali e falar assim, who is one of the co-authors of this study? A pessoa olha para você para pesquisar ali. O que eu tenho feito, que às vezes eu acho legal, às vezes ter essas perguntas escritas eu deixo com o aluno. Às vezes ele faz em grupo, às vezes ele faz com outro aluno, que a gente tem muito aluno que faz par, né, com outro. Aí já pensa nas perguntas. Eles já vão assim, porque ajuda a trabalhar um pouco a compreensão do texto. Legal.
Porque só ali no atendimento você chegar e falar, ele vai tentar caçar aqui, né? Fazer aquelas técnicas de leitura que a gente conhece. Então, às vezes, se você deixa as perguntas com ele, né, sem a resposta porque você tem, né? E ele consegue trabalhar de forma mais ampla. Tá? E agora, para quem gosta de ir além, né? Sempre no final vai ter a fonte de onde esse texto foi tirado. Você pode passar o link para o aluno, ver as imagens que tem lá, para explorar mais e tal. Então é legal sempre dar uma lida no texto e selecionar algumas perguntas, porque se eu não me engano deve ter 20, 14 perguntas. Sim. Nesse tempo de 5 minutos, às vezes não dá tempo de você fazer tudo. E principalmente do aluno, eu sempre dou uma olhada quem é um aluno para selecionar as perguntas. Tem pergunta que é bem difícil mesmo. Sim. É legal fazer esse tipo de pergunta para o aluno sentir um pouco também. Mas atrás também tem outras perguntas, se não me engano, são outras Que são pessoais, que são relacionadas ao que ele viu no decorrer dessas Sim. seis aulas. Então é legal também selecionar algumas delas. Sim. Ou até mesmo colocar com outro aluno para ele fazer, para não deixar passar. Sim. Bem legal. Concordo. Ok? Vamos ao ranking. Opa! É vocês três no primeiro? Que bonito, né? Tá bem. Eu chamei que você não me não, cara. Não sabemos como vai terminar isso. Vamos lá. Última pergunta do W6. W6 exercise is focused on segundos, só tem 5 respostas. Vai. 5 segundos. Faltam 2 pessoas. Oi, vamos lá. A maioria acertou também. A maioria não acertou, né? Acertou. Ai, eu não vi o mais. Representando as câmeras. E fui o primeiro a acertar, então. Gente, ó. 922 pontos. Nossa, que meu nome escrito. É mais Ainda não, mas tá bom. more conversation and interaction less for producing of sentences. O que acontece, né? Esse livro ele foi, né, atualizado porque tinha um outro, né? E tinha muito no outro, assim, às vezes exercícios focados em estrutura, né? Que ajudava. Tudo. Só que aqui que a galera falava, quero mais conversação. Então ele tem. Olha, cara, por exemplo, de uma áudio, ele tem sim a parte de estrutura, mas o resto aqui é uma foto e muita conversa. Perguntas e mais um negócio aqui. Então, assim, é legal. Realmente deixa mais uns, mas vocês precisam ter cuidado. Se esse aluno ele não tem iniciativa de fazer esse conversation, esse aqui vai passar assim, não. Então, assim, toma, né, um cuidado com isso. Realmente, gente, vamos lá, deixa eu escutar let me listen to you guys, what you guys are about. E vai, né, dar uma instigada. Nossa, fala mais. O que você respondeu aí? Não, né? Dá uma instigada ali, assim. Ou, por exemplo, tem essa planilha aqui que a gente vê lá, né, no airport. Faz umas perguntas em cima disso. Não olha, sai. Nossa, legal, é diferente. Fácil. Né, conta uma história que aconteceu com você, que você perdeu um voo, alguma coisa, né? Deixa aquilo ali mais convicta, né? Porque é bacana. Tá mais aqui para conversation, só que a conversation quem faz nós juntos, né? Deixa eu só comentar rapidinho aqui as outras alternativas que o pessoal voltou. Então, o W6 ele não trabalha com todas as estruturas gramaticais. Todas que aparecem nele são de forma implícita, como a gente está acostumado, só que não são todas ainda. Tem algumas que ficam para o 8. Tá? E não são tantos gêneros textuais assim. É só na review que aparece um texto ou outro de forma autêntica, mas não é o foco, tá? Que é aquilo que tem na pergunta. Aí, na verdade, tá do 12. Né? Isso, é o 12. Ô, Vini, eu queria que você pegasse para mim uma pergunta aleatória de qualquer exercício que possa ser respondido de forma muito direta. Para eu explicar como que eu faço com os meus alunos quando eu vejo eles fazendo isso. Sabe quando tem lá, do you have brothers? Não. Por exemplo, yes, give your opinion about. É a primeira. Não, pega uma que possa ser bem direta, tipo yes or no. Para eu explorar. Não? Traveling by yourself, não? I don't like traveling. É, Esse aqui, ó. What
What is the flight status board showing? Ok, beleza. What is the flight status board showing? A resposta direta. It's showing the time that the flights are arriving. Em 2 segundos o aluno respondeu. Se eu ouço isso aí, né? Ou, por exemplo, quando você coloca os alunos para conversar e você faz a primeira pergunta com eles, você fala assim, ó, essa pergunta aí vocês têm que ficar pelo menos 1 minuto conversando sobre ela, tá? Não é para acabar o exercício inteiro em 1 minuto, não é corrida, tá? Vocês têm que ficar o restante da aula conversando sobre esse exercício. Então, pelo menos 1 minuto cada pergunta. Então, por exemplo, como que chama isso aí? The status, the flight status is showing the time the flights are arriving, and when I go to the airport, I get so anxious to see this information because I want to know the number of my gate. What about you? Do you find the information you need easily when you get to the airport? Do you ask for help? Do you see on the internet, on your cell phone? Então, explora o máximo que vocês conseguirem dentro do conteúdo que vocês têm, aquela pergunta. Aí, quando não der para explorar mais, aí sim vocês vão para a próxima, tá? Eu sempre oriento eles a fazerem dessa forma, porque senão eles fazem em 2 minutos aquele exercício, né? Que é o que a gente comentou no começo, né? Parece que em 20 minutos você faz a lição inteira. Então, tem que explorar mesmo, tá? Até que der para explorar, façam eles trabalhar bastante em cima daquilo para poder render a lição. Senão eles vão, mesmo com interação, em meia hora acaba a lição toda, tá? Ok? Vamos ao pódio? Mais algum ponto, Vini? Não, é sobre esse comentário currículo, final? né? Ele é bem... Sim. Uhum. Lembra aqui, ó. Less reproducing of sentences. Vai ter pouquíssimas frases para trabalhar, tá? muito, Na tá, aula de gente? toque. Cuidado. Sim. Tipo, Uhum. E tem aqui o unlock também, né? Igual tem no W4, né? E isso também tem aquelas perguntas finais nas lições pares, que a gente pode usar tanto no Connect quanto no Interactive, tá? Ali na hora de fazer a Dela atividade. no vídeo que dá para vocês. Tem que preparar um monte de coisa, Sim. porque a aula cabe em 20 minutos. Uhum. É o que eu falei, eu tive um esse último semestre e era assim. Pouquíssima. Uhum. Isso aqui é mais para aqueles alunos que querem falar, mas não gostam de falar, né? Uhum. Eu não gosto de falar, É, mas nossa, é eu tô pouco, querendo é aprender, pouco. né? Mas é o que você falou, é para o Né? aluno parar de reclamar que ele não conversa, Sim. ele quer Sim, conversar. exato. Então, ele pode conversar. Vamos conversar, é bem isso mesmo. A gente vai ter que saber mais O aluno que eu tinha, que era VIP W6, vocês entenderem o contexto. Ele é dono de uma empresa lá em Araras, ele já viajou tipo a 60 países a trabalho. Então, assim, sempre que ele vai a trabalho, ele tira 2, 3 dias para ele fazer a parte turística. Então, tudo que você pensar, ele já foi. Ele já foi, ele já fez. Entendeu? E aí tem muito disso aí no livro, né? Tipo, quando você foi... Se você fosse para um hotel e tivesse algum problema, o que você faria? Aí ele falava, eu fui nesse hotel, aconteceu isso, eu sei que aconteceu isso, eu fiz isso. Aí, nem ligo, eu vou para outro hotel, ele falava assim. Então, assim, tinha que ficar explorando 1 milhão de coisas. Aí eu falava assim, tem alguma viagem nacional que já aconteceu isso? Como você lidou com aquilo? Tem alguma viagem internacional que você passou por essa situação? Como você lidou? A gente tem um grupo aí, fez 2 aulas. Aí eu falava assim, e se você tivesse nessa situação com as suas filhas? E se você tivesse com a sua esposa? E se você tivesse com os seus pais? Então tinha que ir assim, ó, explorar todas as possibilidades para fazer a aula durar 1 hora. Tem um grupo aqui, né, as senhorinhas ali, elas querem fazer 2 aulas também. Elas são dados técnicos. Então, vocês vão fazer 72 dias. Dados forever. Gente, mas é legal, elas conversam de tudo, elas viajam muito. Então, elas contam cada Meta de vida, né? Eu duvido que É só aula de uma aula. Não, elas É só contam, sonhar. daí conta a história que quebrou o vinho na mala e não sei. Imagina, é isso aí. Ah, história. Então é legal também, porque Vem só o pode cheiro do vinho pra super você. conversar com a pessoa. Você pode super conversar, é bem legal, né? Ok, pódio então, W6. Vamos lá. Terceiro lugar, Rantaro. Ok. Segundo lugar, Fala. Primeiro lugar, suspense, mistério. Oi. Mãe, Mãe, representando seus móveis. Nunca dei aula de Achei que você ia Campinas, o blog saiu. Então é isso, pessoal. A gente vai para o almoço agora. Como diz a Lu, agradeço a presença de todos. Né? Muito bom, hein? arrasaram. Foi muito legal. Thank you.
Civilização X. Se não anterior, qual é? Antes da X, quem tinha nome ainda? Era pré-histórico. Antes da X era o quê? Pré-histórica. Essa minha casa aí. Vocês são. X.